Você já percebeu como muita gente passa a vida inteira tentando explicar por que não chegou onde queria, enquanto outras parecem avançar em silêncio, sem anunciar nada, sem mostrar nada, apenas colhendo resultados? Normalmente, a explicação que mais aparece é talento ou sorte. Uns dizem que nasceram sem dom, outros afirmam que o mundo favoreceu alguém específico. Mas existe uma parte da história que quase ninguém quer encarar, porque ela é desconfortável, simples demais e tira qualquer desculpa elegante do caminho. Não é falta de talento, nem ausência de sorte. É o que você faz antes do dia começar. Existe um período invisível, ignorado pela maioria, em que decisões silenciosas moldam todo o resto. E o curioso é que ninguém vê esse momento. Ninguém aplaude, ninguém comenta. Mas ele define quem avança e quem fica preso no mesmo lugar por anos. Antes do sol nascer, antes das mensagens começarem a chegar, antes das cobranças, existe um espaço onde tudo ainda está em branco. Nesse espaço, algumas pessoas escolhem repetir exatamente o mesmo padrão de sempre. Outras escolhem construir algo que ninguém percebe agora, mas que fará toda a diferença depois. Não é glamour, não é inspiração cinematográfica, é escolha. É ali que se decide se o dia vai te engolir ou se você vai conduzir o dia. E quase ninguém fala sobre isso porque não rende aplausos imediatos. Mas é justamente aí que o jogo muda. A maioria acorda já reagindo. Reagindo ao despertador, reagindo ao celular, reagindo às urgências que nem são delas. Sem perceber, começam o dia correndo atrás de coisas que não escolheram. Quando se dão conta, o dia acabou e a sensação é sempre a mesma: cansaço sem progresso. Já outras pessoas, aparentemente comuns, usam as primeiras horas para algo diferente. Não é produtividade exagerada, nem rotinas mirabolantes. É clareza. Elas decidem antes do mundo decidir por elas. Definem prioridades antes que alguém as imponha. Ajustam a própria mente antes de enfrentar o barulho externo. E isso cria uma vantagem silenciosa que se acumula com o tempo. Talento ajuda, claro. Sorte pode acelerar. Mas nenhum dos dois sustenta alguém que começa todos os dias no modo automático. O que realmente separa resultados consistentes de promessas vazias é o hábito invisível de preparar o terreno mental antes que o caos comece. Quem faz isso não parece especial no início, parece até lento. Mas, enquanto muitos estão apenas tentando sobreviver ao dia, essas pessoas já estão direcionando energia para o que realmente importa. Existe um detalhe que quase ninguém nota. A mente humana é mais vulnerável logo ao acordar. É nesse momento que ela aceita padrões, pensamentos e decisões com menos resistência. Quem entrega esse momento ao acaso está, na prática, permitindo que o mundo escreva o roteiro do seu dia. Quem protege esse espaço cria uma base sólida para escolhas melhores, foco mais estável e menos arrependimentos à noite. Não é sobre acordar cedo só por acordar. É sobre o que você faz com esse primeiro bloco de tempo. Muita gente confunde sucesso com intensidade visível. Acha que precisa fazer algo grandioso, postar, anunciar, mostrar esforço. Mas os maiores avanços quase sempre nascem em silêncio. Nascem quando ninguém está olhando. Nascem quando você escolhe aprender algo, enquanto outros apenas consomem distração. Quando você planeja enquanto outros improvisam. Quando você fortalece a mente, enquanto outros só reclamam do cansaço. Esse tipo de escolha não gera likes imediatos, mas gera direção. E direção, com o tempo, vira resultado. O curioso é que ninguém acorda pensando em fracassar. As pessoas simplesmente subestimam o impacto das pequenas decisões repetidas logo no início do dia. Pensam que um dia desorganizado pode ser compensado depois, mas raramente é. O início define o ritmo, o tom e até a qualidade das decisões que virão. Quando você começa disperso, passa o resto do dia tentando se recuperar. Quando começa com intenção, o dia flui com mais controle, mesmo quando surgem imprevistos. Há um mito perigoso de que pessoas bem-sucedidas são movidas por motivação constante. Na realidade, o que elas constroem é estrutura. Elas não dependem de vontade,
dependem de rituais simples que reduzem o atrito para fazer o que precisa ser feito. E esses rituais quase sempre acontecem antes do dia começar de verdade, antes das notificações, antes das reuniões, antes das expectativas externas. É ali que elas alinham quem querem ser com o que precisam fazer. Enquanto muitos dizem que não têm tempo, outros estão criando tempo onde ninguém procura. Enquanto muitos culpam a falta de energia, outros protegem a própria energia desde cedo. E isso não acontece por acaso. É decisão consciente. É entender que o sucesso não nasce de grandes eventos isolados, mas da soma de pequenos comportamentos repetidos diariamente. E o primeiro comportamento do dia costuma ser o mais influente de todos. Existe um momento específico em que você pode escolher ser espectador ou protagonista. Ele acontece todos os dias, silenciosamente, quando o mundo ainda não está exigindo nada de você. Se você ignora esse momento, passa o dia apagando incêndios. Se você usa esse momento, passa o dia construindo algo, mesmo que seja pouco, mesmo que ninguém veja. E é assim que algumas pessoas avançam anos à frente, sem fazer barulho. Talento sem disciplina vira frustração. Sorte sem preparo vira desperdício. Mas disciplina silenciosa, aplicada antes do dia começar, cria consistência. E consistência vence quase tudo no longo prazo. Não é romântico, não é fácil, mas é real. Quem entende isso para de esperar circunstâncias ideais e começa a agir dentro da realidade que tem. E isso muda completamente a trajetória de vida. Talvez você já tenha sentido aquela sensação estranha de que poderia estar em outro lugar se tivesse feito escolhas diferentes. A verdade é que essas escolhas não costumam estar nos grandes eventos, mas nos pequenos começos. No que você faz quando ninguém está pedindo nada. No que você escolhe consumir, pensar e planejar antes de ser consumido pelas demandas externas. Esse é o ponto de virada que quase ninguém comenta. Enquanto uns começam o dia se comparando, outros começam se preparando. Enquanto uns começam reagindo, outros começam criando. Enquanto uns começam reclamando, outros começam fortalecendo a própria mente. Essa diferença parece mínima em um único dia, mas se torna gigantesca em meses e anos. E o mais interessante é que qualquer pessoa pode escolher isso. Não exige dinheiro, status ou sorte. Exige consciência e decisão. Se você olhar com atenção, vai perceber que o dia não começa quando você sai de casa ou liga o computador. Ele começa no primeiro pensamento que você aceita ao acordar. Esse pensamento direciona o próximo, que direciona a próxima ação. E assim, sem perceber, você constrói ou destrói seu próprio progresso. Pessoas que entendem isso não deixam esse primeiro pensamento ao acaso. Elas escolhem. E aqui está o ponto que muitos evitam. Assumir essa responsabilidade é desconfortável. É mais fácil acreditar que o problema está fora, que falta oportunidade, que o mundo é injusto, que o tempo não ajuda. Mas quando você aceita que o que faz antes do dia começar tem um peso enorme, não sobra muito espaço para desculpas. Sobra espaço para a ação. Para ajustes pequenos, porém consistentes. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa mudar a direção. Precisa transformar o começo do dia em um aliado, não em um inimigo. Precisa entender que sucesso raramente é um golpe de sorte, e quase sempre é um processo silencioso de preparação diária. E essa preparação começa quando quase todo mundo ainda está dormindo ou distraído. Agora, deixa eu te perguntar algo importante. Se ninguém estivesse olhando, se ninguém fosse te julgar, o que você faria diferente antes do dia começar? Que hábitos simples você poderia proteger? Que distração você poderia eliminar? Que decisão você poderia tomar em silêncio para mudar sua trajetória aos poucos? Essas perguntas parecem simples, mas respondê-las com honestidade pode mudar tudo. Se essa ideia fez sentido para você, escreve nos comentários qual é a maior distração que rouba o início do seu dia hoje. Quero saber se você percebe isso também. E se esse conteúdo te fez refletir de verdade, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que estão prontas para ouvir esse tipo de mensagem. Se inscreve também,
porque aqui a gente fala sobre o que realmente move resultados, sem atalhos falsos e sem promessas vazias. Às vezes, tudo o que separa quem avança de quem fica parado não é talento, nem sorte. É apenas o que você escolhe fazer antes do dia começar.